Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui 5 pontos sobre os principais aspectos de ser um profissional sênior. Então, vamos lá, muita calma agora, né? Eu sou um programador júnior, tá? Mas muita coisa do que eu já faço no meu trabalho e algumas coisas eu já considero como algo de pleno para sênior. E assim, claro que você tem que ter aspectos muito na média ali de ser um sênior. E eu sei que tem muita coisa que eu preciso melhorar, que são pontos que eu quero trazer aqui que eu preciso melhorar. Mas para contextualizar, eu sou um programador sênior e eu queria trazer quais são os 5 pontos que eu estou observando e que são pontos que muitas das vezes nós como júnior, depois de um bom tempo da empresa, são pontos que a gente acaba tendo que puxar às vezes para lidar como um sênior lidaria, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai introduzir aqui primeiramente, né, que basicamente são as habilidades técnicas, a liderança, a comunicação, a resolução de problemas e desenvolvimento pessoal. Então, são esses 5 pontos aqui que eu vejo que você tem que melhorar se você quiser sair de júnior para sênior. É o que eu estou tentando fazer, o que já fiz muito disso esses dias. Eu tenho um ano e 7 meses, mais um ano eu fiquei de estagiário. Tô completando mais ou menos aí 7 meses de programador júnior. Então foi uma escalada legal, foi algo bem bacana de ir progredindo aos poucos, né? Passar um ano ali como estagiário, amadurecer como programador. Tanto que a primeira profissão que eu tive foi assistente de TI em um escritório de uma fazenda, tá? E foi bem bacana, eu amadureci bastante e isso foi importante antes de ser um estagiário em programação, porque eu amadureci profissionalmente, talvez ali como eu tenho que lidar e também aproveitar, né? Claro que tem a vantagem e a desvantagem, você tem que saber usar o home office ao seu favor e ser maduro o suficiente para lidar com ele. Então, o primeiro ponto aqui são as habilidades técnicas. Então, toda pessoa que é júnior, toda pessoa que está começando ali também como estagiário, geralmente, claro que júnior geralmente sabe mais que um estagiário, mas é a parte onde você tem uma técnica um pouco menor. Mas o que seria essa técnica menor se um for each é um for each para todos os seniors? Se um loop é um loop para todos os seniors e júnior? O que diferencia é que às vezes quando você tem uma habilidade técnica um pouco mais avançada, e aqui entra muito regra de negócio, né? A gente gosta muito de falar da parte técnica, sem falar que toda empresa ali depende muito da regra de negócio, e na minha opinião, regra de negócio às vezes acaba impactando 60, uns 10% a mais assim do que só habilidade técnica. E a habilidade técnica vai ser mais no sentido de: será se eu preciso usar esse for each aqui? Será se a regra de negócio que eu aprendi realmente nessa parte aqui do sistema eu preciso usar um for each? Não vai deixar o sistema mais lento? Não tem uma forma mais performática de fazer isso? Então, essa habilidade técnica vem de você conhecer, né, você ter a técnica de programação e ao mesmo tempo conhecer muito bem a regra de negócio. E nesses elementos que você traz, você juntando isso, você traz performance para o seu sistema, deixando o seu usuário ali acessar vários pontos do sistema muito mais rapidamente, resolver pontos muito melhores e também tratativa de erros, certo? Então, às vezes um erro que estoura em uma parte do sistema, às vezes não seria um bloqueio, ele fazer outra ação, né? Que era o que ele queria de fato, mas que por uma falta de tratamento de erro, por falta de habilidade técnica, você não conhece ali e aí acaba impedindo. Se uma não funciona, a outra também não vai funcionar, porque você não colocou talvez um try catch que deixava ele fazer uma determinada ação e outra não, porque, enfim, seria uma exceção separada, digamos assim, ele conseguiria acessar. Então, habilidade técnica é um dos focos aí que você tem que estar trazendo para o seu dia a dia, mas importante, muita gente fala de habilidade técnica, mas tem que saber muito bem a regra de negócio. Tem lugares que tem regra de negócio muito avançada, então, né, para a gente não esquecer, o Clean Code é muito importante.
tá? O Clean Code é o que pega bastante ali no começo. Às vezes você pensa que é só codar na loucura ali e resolver o problema no que você acredita que é o correto, mas regra de negócio é Clean Code, aliás, é muito importante para você estar trazendo consequentemente performance e tratamento de erros e deixar o sistema muito mais fácil de ser carregado para o cliente. Segundo ponto, liderança. É muito importante isso aqui. O sênior, geralmente, você vai se ver muito sozinho, tá? Vão ter várias pessoas para você liderar, mas às vezes você se sente um pouco sozinho ao seu redor, sem ter ninguém para recorrer. Você é o sênior, você é a última ponta. É a você que as pessoas recorrem quando precisam de você, né? E você não tem mais ninguém ao seu redor. Você tem que saber lidar com a regra de negócio, lidar com o prazo de entrega. Às vezes pode ser que tenha outra pessoa que administre os prazos de entrega, mas muitas das vezes o próprio programador sênior ele antecipa muito essa questão de entregas, prazos de entrega e tem essa liderança, essa capacidade de se sacrificar um pouco, né, para poder estar fazendo aquela entrega e estar distribuindo bem as demandas pelo time, considerando a entrega de uma entrega mais recente, né, que vai ser em um prazo de uma semana aí. Então eu tenho que separar, quebrar o item, né, em 3 partes, por exemplo, distribuir as partes com base nos níveis, né, de conhecimento da galera do meu time, e eu tenho que conhecer bem, né, essas pessoas e ter um contato ali pelo menos uma vez por dia para poder entender como é que eles estão, né? Talvez até mais algumas vezes durante o dia, pelo menos mais 2 ali para tirar alguma dúvida. E nessas dúvidas você consegue entender ali quem é que tem mais conhecimento, quem é que não tem. E essa parte é muito importante. Você tem que saber liderar as pessoas, conhecer as pessoas que estão ao seu redor e também saber puxar a responsabilidade. As pessoas gostam, né, as empresas gostam de pessoas que puxam a responsabilidade. Claro que para você puxar a responsabilidade, para você ser um sênior, seu técnico tem que estar muito bom. Hoje em dia, acabei não pontuando, mas é bom trazer. Hoje em dia a gente tem uma documentação muito vasta e também o chat GPT para te ajudar na parte técnica e você consegue performar bem e focar mais nesses pontos que não são tão técnicos, mas que você precisa, às vezes, puxar a responsabilidade. Se você sabe a regra de negócio, se você sabe a parte técnica, puxa a responsabilidade, principalmente a gente que é muito novo, eu sou muito novo, eu gosto de estar puxando isso, me arriscando, porque cargos de grande remuneração, claro, é um dos meus objetivos, o objetivo de muita gente, mas também é muito satisfatório quando você consegue enxergar a regra de negócio, como quebrar itens utilizando essa regra de negócio para facilitar entregas e saber distribuir pelo time. É uma pessoa que realmente consegue puxar a responsabilidade de trazer itens. Então, esse é um ponto que você naturalmente evolui, né, geralmente, a liderança, mas que vem muito de regra de negócio, na minha opinião. Uma pessoa que sabe liderar e puxa a liderança é uma pessoa que sabe bem a regra de negócio, não só a parte técnica. A comunicação aqui é muito importante, você saber escutar as dúvidas da galera. Então tem muita gente que gosta de ouvir e aí não entende muito bem, fica só querendo dar opinião ali, mas não vai em nada. Então às vezes, principalmente nos primeiros momentos de empresa, você tem que escutar bastante, tem que saber absorver a informação. Eu mesmo quando comecei, minha comunicação, assim, geralmente minha comunicação era sempre dava pra mim entender, eu conseguia entender a galera, mas eu não conseguia escutar e armazenar informação. Talvez porque era muita coisa, mas isso é algo que você vai treinando também. É algo que você é uma escadinha bem interessante. Todo dia você acorda, tem novas demandas, às vezes demandas cada vez mais difíceis, cada vez mais desafiadoras, e a sua comunicação ela vai se melhorando automaticamente, porque você tem que falar com pessoas para entender dúvidas, às vezes, entender regras de negócio, porque quando você entra numa empresa, a pessoa que vai te explicar várias coisas ali, ela tem que saber ter uma comunicação muito boa, né? Então, o sênior, ele vai muito desse ponto de saber escutar para tirar dúvidas, saber escutar para
gerar novas funcionalidades no sistema, saber escutar sobre bugs também, principalmente. É muito importante isso, porque às vezes o cara abre um card, né, de bug, ou não sei como você já viu isso, mas por exemplo, na minha experiência eu tenho cards no Azure, né? A pessoa abre um card no Azure e vem para uma fila para mim e eu vou atender esse card. Às vezes ali no card não é exatamente o que acontece. Então você abordar a pessoa rapidinho ali, mas com muita calma ao mesmo tempo, perguntar coisas pontuais ali para entender o que está acontecendo de fato, você resolve um bug muito mais rápido. Também, se um cliente seu passar alguma demanda para o APM, você sabe voltar para o seu. O APM seria a pessoa que gere os itens que a squad toca, que o time de desenvolvimento toca, né? Aquele time de 4 pessoas, né? Do setor de documentação, por exemplo, do sistema. Então você vai saber falar para esse seu gestor essas demandas do cliente, na verdade, isso tem que ser de outra forma, aquilo e aquilo tem que ser uma forma diferente. Então, e também falar se é possível, né, à medida do que tem-se no escopo do sistema, né, até hoje. Então você consegue ser muito mais claro com relação a isso. Resolução de problemas. Aqui, realmente é uma pessoa que já está há um tempo na empresa, não só tecnicamente, tá? Se você é um sênior, claro, você passou por um sistema muito complicado, muito complexo, e foi para um sistema mais fácil, fica muito mais tranquilo resolver problemas, não tem uma regra de negócio tão complexa. Mas geralmente a pessoa que resolve bugs que são prioridade zero ali tem que ser resolvidos o mais urgente possível. E também urgentemente possível, né? E também itens, né, como eu falei, de novas funcionalidades que tem que ser desenvolvidos também o mais rápido possível. É ele que vai atuar nisso, é você que, como um sênior, que vai resolver aquela demanda para gerar mais receita para a empresa, por exemplo, com essa nova funcionalidade, atrair clientes que estejam interessados em uma certificação de segurança. Às vezes seu sistema está todo implementado de uma forma, você comunica aos seniors, eles rapidamente se abstêm de, sei lá, às vezes um fim de semana para entregar aquele item e o mais rápido possível você tirar aquela certificação de segurança, porque certificação de segurança também impacta em você adquirir novos clientes, por exemplo. Então o sênior ele vai resolver o problema para tirar todos os impedimentos como bugs e também agregar ainda mais valor para atrair mais clientes, certo? Então ele desimpede os clientes resolvendo problemas e bugs e traz mais clientes trazendo novas funcionalidades, né? Então um bom sênior ele sabe resolver problemas e também é uma pessoa que conhece bastante de uma regra de negócio. Desenvolvimento pessoal, isso aqui é muito interessante porque você ter uma certa frieza em certos momentos é muito importante, tá? Você precisa às vezes mexer em produção. Produção é onde o seu cliente está mexendo diretamente e geralmente o time de desenvolvimento como um todo fica no ambiente de teste. O ambiente de produção é de responsabilidade ali do sênior, tá? Se der ruim no ambiente de produção, onde o cliente está acessando o sistema, o ambiente que ele utiliza, é o sênior que vai, certo, ir até lá e resolver. Então, saber conversar com as pessoas que conversam com o cliente para você acalmar essas pessoas, falar que você já está resolvendo esse problema. Então, isso requer um calma muito grande, porque o nível de estresse ali de você, meu Deus, vou fazer uma coisa errada, vou ficar com medo. Então, né, às vezes é um pouco complicado. Então você se desenvolver pessoalmente, você vai ter uma gestão emocional muito maior. E claro, a gestão de tempo, como eu falei, você precisa saber fazer isso no home office, senão vai ser um inimigo muito grande. Eu, por exemplo, estou pecando bastante nisso. Ia muito à academia, fiz 2 anos e meio, mas dei um tempo por conta do trabalho para desenvolver uma gestão de tempo melhor, né, pro meu lado, porque eu não estou conseguindo me gerir muito bem, mas é isso, são pontos que a gente tem que ir melhorando. Conclusão:
Ao desenvolver esses aspectos, um programador júnior pode alcançar status profissional sênior e contribuir de forma significativa o sucesso da equipe da organização. Esses são pontos aqui que eu quis trazer, né? São pontos que eu quero melhorar, são pontos que, na minha opinião, um júnior tem que ter para virar um sênior, certo? E aproveita, né? Aproveita bastante esses momentos que você precisa ser um sênior, que você acredita que já sabe a regra de negócio suficientemente, também a parte técnica para implementar aquilo ali sozinho. Às vezes você quer um desenho técnico ali que te ajude a implementar uma nova funcionalidade ou corrigir um bug. E às vezes é bom você acreditar em si mesmo e tentar fazer sozinho, mas é algo muito natural, sabe? É um ponto que você chega e você vira pro seu sênior e fala: não precisa me ajudar com isso, eu consigo, sabe? E você ter um caminho de estagiário para júnior é bem interessante, mas se você não tiver, dependendo da sua empresa, também não é tão ruim. Mas você entrar como pleno ou sênior em um trabalho sem ter um aprendizado primeiro ali, de um amadurecimento, né, nesses 5 pontos que eu passei aqui, é um pouco complicado. Então você estar como estagiário ou júnior e ter aquele momento que você precisa ser um sênior, precisa ter uma postura de liderança um pouco maior, que geralmente um sênior teria, é esses momentos que você tem que aproveitar, porque só assim você vai subir de carreira, tá? Então aproveite os momentos que você pode ser um sênior, certo? Passe confiança para sua equipe, que naturalmente você consegue evoluir. E se você for migrar de um emprego para o outro, claro que sua experiência ali no LinkedIn vai contar bastante. E é isso, tá? E de escadinha em escadinha, e aprendizado em aprendizado. Então é isso. Se seu sênior estiver fora aí por um tempo, não se desespere, se acalma, olha as demandas que tem e vai tocando, vai devagar, priorize os bugs, claro. E é isso. Valeu, um abraço do Paulão, tamo junto. Até a próxima.